Fala pessoal, como é que vocês estão? Boa noite. Voltei por aqui, né? Umas semaninhas aí distante, mas estou voltando para a gente falar de um temão na sua prova do Revalida, que ó, tá pertinho. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Carla e hoje a gente vai falar de um tema bom demais, que são doenças emergentes e reemergentes. Basicamente, galera, focando em Covid e Monkeypox. Vocês vão ver que a maior parte da nossa conversa vai ser sobre Covid. E a gente vai citar um pouquinho sobre Monkeypox. Por quê? Porque quando a gente vai ver as questões que caíram sobre esse tema, a maioria é de Covid-19. E a gente entende, porque representou uma epidemia, uma pandemia, na verdade. E isso afetou a vida de todo mundo. Então, as provas, elas cobram muito mais. O Monkeypox, não. A gente ficou assustado, sem entender, será que vai ser uma nova pandemia? E graças a Deus, não. Tudo tranquilo. Mas, como teve uma repercussão importante, as provas também cobram, e se já cobraram, provavelmente vão cobrar novamente. E a gente trouxe alguns temas muito bons, de bate-pronto, para a gente lembrar sobre esses dois tópicos, tá bom? Espera aí a galera entrar um pouquinho e a gente já começa. E ó, digo para você, faltam 2, 3 semanas para a prova. E eu imagino que tá todo mundo assim aperreado, se perguntando, será que o meu estudo ele tá valendo a pena? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E ó, sempre que essa incerteza tentar bater na porta, lembra do quanto você está estudando, do quanto você está se dedicando e vai dar muito, muito certo. Se você está aqui na quarta-feira, às 7h30 da noite, para acompanhar essa live sobre Covid e Monkeypox, eu não tenho dúvida do esforço que você tem feito ao longo do dia, todo dia. Então vai dar, galera, muito certo, tá? Esperar aí só mais um minutinho para galera terminar de entrar e a gente já começa. Garanto que vai ser uma conversa rápida e quais são os tópicos que a gente vai falar dessas doenças, porque tem muita coisa, principalmente de Covid. Os tópicos, galera, é coisa que já caiu em prova, não é coisa que a gente acha que vai cair, já caiu. E se já caiu uma vez, provavelmente vai cair de novo. Por quê? Porque aquele tópico é importante não só na teoria, mas também para a prática. Então, ó, sem mais conversa, bora começar. A gente vai falar, galera, agora de Covid, tá? Covid-19. E aí a gente lembra alguns conceitos basicões, mas que vale a pena para a gente pegar o gancho. Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, tá? E aí, qual é a primeira coisa que a gente tem que saber sobre essa doença? Tempo de incubação. A gente vai ver na literatura, galera, que é uma doença que tem de 2 a 14 dias como tempo de incubação. Lembra pra gente, o que é tempo de incubação? É o tempo entre a infecção, o contato com o vírus e o desenvolvimento de sintomas. 2 a 14 dias é um tempo grande. A gente observa isso na prática? Já te adianto que na maioria dos casos não. Na prática, e as questões também podem trazer isso, porque é o que a gente mais observa, a gente vê um tempo de incubação de 4 a 5 dias. E por que isso é importante? Porque tu está resolvendo a tua questão, tu está atendendo o teu paciente. E ele chega lá com alguns sintomas, que a gente vai conversar já já, e tu suspeita de Covid. Um dos critérios, gente, deve ser não só os sintomas, mas também a epidemiologia. 4, 5 dias atrás, uma semana, você teve contato com alguém que estava infectado por Covid, andou num ambiente com um número maior de pessoas, porque o critério epidemiológico ele também pode ser utilizado para aumentar a nossa suspeita, tá? Então lembra, tempo de incubação 2 a 14 dias, de modo geral o que a gente observa? De 4 a 5 dias. E aí esse indivíduo passou o tempo de incubação e ele começou a desenvolver sintomas. O que a gente observa? Como é a evolução da doença? E aí a gente vai falar, pessoal, de 3 pontos. A maioria dos indivíduos, inclusive aqueles que têm fator de risco para uma Covid-19 mais grave, eles evoluem de forma leve a moderada. Alguns vão evoluir com a forma grave e outros vão evoluir de forma crítica. Então, o que a maioria tem? Aquele bom e velho
quadro de síndrome gripal. Chega para ti queixando de febre, congestão nasal, tosse, náusea, vômito e às vezes até diarreia. E aí é muito difícil a gente conseguir fazer o diagnóstico de Covid só com esses sintomas e a gente nem consegue. Vai precisar dos testes que a gente vai falar já já. Mas dentro da pandemia a gente viu uma queixa que não é muito comum nas outras síndromes gripais. Os pacientes chegavam queixando para a gente de ageusia, perda do paladar, e anosmia, perda do olfato. Isso fecha diagnóstico de Covid-19? É patognomônico? De forma alguma. A gente vai precisar testar. Mas no paciente que tem síndrome gripal, contexto de pandemia, e relata para a gente anosmia e ou ageusia, a hipótese de Covid-19 tem que estar na nossa mira. Além desses sintomas, galera, o que a gente pode ver? Se esse paciente, por exemplo, faz um exame de imagem, a gente vai lá ver alterações no raio-x, na tomografia, até em ressonância. Mas o que é que a prova quer? Ela traz para a gente uma tomografia, que foi muito falado no contexto de Covid. E tem uma alteração bem interessante. A gente vai ver a velha opacidade em vidro fosco. E olha só, geralmente é em base e bilateral. E aí como é que a prova pode abordar isso? Ela traz o paciente lá com determinada clínica que vai te fazer suspeitar de Covid e pode trazer uma tomografia com essa alteração, enquanto traz outro exame de imagem com uma cavitação, com uma consolidação. E a partir desses achados, você marcar a alternativa correta diante do caso clínico. Então não esquece, opacidade em vidro fosco, bases e bilaterais, tá? Voltando lá, gente. A gente falou um pouquinho da maioria dos pacientes que evoluem de forma leve a moderada, tá? Vão ter basicamente a síndrome gripal. E o tratamento? Estamos careca de saber. Sintomáticos. Pode ser analgésico simples, como dipirona e paracetamol. Vou tratar também náusea, vômito se tiver. Hidratar, principalmente no contexto de diarreia. A gente vai cuidar dos sintomas. O que é importante também, às vezes a gente se esquece quando fala do tratamento para esse público. Precisa isolar esse paciente. Isso também faz parte do tratamento, tá? Preciso orientar alimentação adequada, repouso, sono e todas essas coisas. Tranquilo, né? Mas vamos lá para aquele paciente que infelizmente evoluiu de forma grave. E quem foi que esteve mais propenso no contexto de pandemia? A gente vai lembrar bem. Pacientes idosos, a idade ela entrou como um fator de risco, e pacientes, pessoal, que tinham comorbidades. A gente viu aí a obesidade como um fator de risco muito importante no contexto de Covid-19. Para esses pacientes que evoluem de forma grave, a gente vai precisar, muitas vezes não, a gente vai precisar do tratamento hospitalar para eles. Às vezes em enfermaria, às vezes em UTI, mas eles vão ser internados. E lá, geralmente, vamos estar no oxigênio, porque o paciente que evolui grave, galera, ele tem hipóxia, ele tem dispneia, ele tem uma saturação menor que 95. Então, o suporte ventilatório, seja não invasivo, seja invasivo, vai se fazer presente. E aí, no início da pandemia, a gente não tinha muita coisa para utilizar. E o que a gente tinha, não sabia nem se dava certo. Mas os estudos, eles andaram e a gente viu que, para esse paciente que evolui grave e precisa de oxigênio, o uso do corticoide é bom. Isso a gente descobriu depois, mas quando a gente soube, passou a implementar, tá? Outro ponto muito importante, além do paciente que evolui grave, a gente tem o paciente que evolui crítico. E aí, galera, a gente já fala daquele cara que está em sepse, choque séptico, falência múltipla de órgãos. Então, a gente tem esses 3 aspectos que podem acontecer no paciente que se infecta com Covid. Ele pode evoluir de leve a moderado, tratamento domiciliar, uso de sintomáticos. Ele pode evoluir grave, e às vezes eu uso a ventilação invasiva ou não invasiva para dar oxigênio, uso do corticoide, e ele pode evoluir de forma crítica. E aí eu vou usar
todos esses parâmetros que a gente já tem e outros também para tratar. Mas, ó, além do corticoide, o que mais que a gente pode usar no contexto de Covid-19? Antibiótico a gente usa? A priori não, galera, porque a gente tem uma infecção viral. Mas se o paciente ele já chega séptico, ele já chega em choque, a gente desconfia que pode haver uma sobreposição de infecções. Será que ele não tem uma infecção bacteriana junto? Ele está tão grave e eu não posso pagar para ver. Então, nesses contextos, a gente pode, de forma empírica, já entrar com um antibiótico, certinho? E aí, ó, já passamos pelo tempo de incubação, já passamos pelo quadro clínico principal, que é a síndrome gripal. Vimos também como esse paciente ele pode se apresentar na evolução. O tratamento, que de uma forma geral é muito com base nos sintomáticos. E aí, galera, a gente vai para um ponto que as provas adoram. E a sua prova, se cobrar Covid, muito provavelmente pode ter uma chance de falar sobre isso, que é o quê? Diagnóstico. Como é que a gente faz? E aí a gente viu basicamente 3 testes. RT-PCR, teste de antígeno, que ficou muito conhecido como teste rápido, e testes sorológicos. Vamos entender quem serve para dar diagnóstico, quem não serve, quando eu uso, quando eu não uso. Começando aí pelo nosso preferencial, RT-PCR. Como vocês sabem, a reação em cadeia de polimerase vai lá identificar o RNA do coronavírus e por essa identificação, gente, é que ele é considerado um teste muito sensível e muito específico. Então, é a nossa primeira escolha. Mas ele tem um problema. E qual é? O tempo que a gente leva para obter o resultado. Geralmente, esse teste é feito onde o paciente é atendido, numa UPA, num hospital, num posto de saúde, mas ele é levado a um centro para que a gente faça o PCR e obtenha o resultado. Além de ter que correr o PCR, existe toda a parte burocrática de cadastro desse paciente, desses testes. Então, a gente tem uma demora para esse resultado. Em geral, pessoal, a gente observou uma demora de 48 a 72 horas para ter esse resultado, tá? Então, apesar dele ser muito sensível, muito específico e ser a nossa opção de preferência para o diagnóstico de COVID, a gente tem esse pequeno empecilho que seria o tempo para a gente obter o resultado. Mas se tiver ele disponível na sua unidade ou na sua prova, ele é a preferência. E como ele vai identificar o RNA do coronavírus, pessoal, é interessante que a gente faça nos primeiros dias de sintoma. Por quê? Porque é quando eu tenho a maior carga viral. E aí, se eu tenho mais vírus, até mesmo na hora que for feita a coleta, aumenta a chance de eu estar realmente fazendo uma coleta adequada. Mas a gente sabe que nem todo lugar tem a disponibilização, quase não sabe, do RT-PCR. Mas a gente tem o teste antígeno, que ficou conhecido como teste rápido, e inclusive se popularizou tanto que a gente consegue na farmácia comprar para fazer em casa. E aí, como é que ele funciona? Por que que ele é bom também para diagnóstico? A gente lembra lá das aulas de imuno, pessoal? O antígeno é uma molécula estranha ao organismo. Então, esse teste ele vai identificar o antígeno que está no núcleo capsídeo do coronavírus. Em termos aqui nosso, vai estar identificando o vírus. Se ele der positivo é porque ele viu o Covid lá. Mas eu não estou identificando, ao contrário da PCR, o RNA. Nesse caso aqui, eu estou identificando um antígeno que é do vírus. Então, em meias palavras, a gente entende que está identificando também o vírus. E aí, qual é a desvantagem dele? Ele tem uma menor sensibilidade e também uma menor especificidade. E o que é que isso significa? Que se o paciente chega para a gente, tem a cara da Covid, eu só tenho o teste de antígeno, fiz o teste e deu negativo, se a minha suspeita for muito elevada, eu não posso dizer que ele não tem Covid, só com aquele teste. Por quê? Porque é um teste de sensibilidade mais baixa. Mas qual é a vantagem dele? Eu tenho o resultado na hora. Como o próprio nome já diz, teste rápido. 15 minutinhos, galera, o resultado tá ali pra gente, tá? E outra vantagem também, além do tempo, é o acesso. Você pode deixar onde o paciente está sendo atendido.
Assim como o RT-PCR, ele é idealmente feito nos primeiros dias de sintoma. Por quê? Ele não detecta o antígeno que está lá no núcleo capsídeo viral. Então, quanto mais vírus, maior a minha chance de detectar. Mas aí a prova, ela te traz outro teste, o teste sorológico, o IgG, IgM. Estão lembrando desses testes? Show! Mas o que eu quero que você lembre é, teste sorológico não serve para diagnóstico de Covid, pessoal. Não serve. Diagnóstico é RT-PCR, diagnóstico é teste de antígeno. Ah, mas por que não serve? Tá, não serve, mas por quê? E aí eu vou explicar para vocês. No teste sorológico, a gente vai ter o IgG e o IgM. E o que acontece, pessoal? Lembra lá? Vamos para as aulas de imuno. O teste sorológico está identificando o anticorpo. E o anticorpo é produzido depois que o indivíduo ele tem contato com o antígeno, né, com o vírus, com a bactéria, e gera uma resposta. Essa resposta é o anticorpo. E isso leva tempo. Para vocês terem noção, o teste sorológico da Covid, o IgM, que a gente lembra de infecção aguda, ele só começa a aparecer no corpo e, consequentemente, dá positivo no teste na segunda semana de infecção do indivíduo. O IgG vai aparecer 3, 4 semanas depois da infecção. Então, imagina, o rapaz chegou para ti com sintomas de síndrome gripal, você desconfiou de Covid, fez um teste sorológico e o IgM deu positivo. Você pode falar que agora ele está com Covid? Não pode. O que a gente pode falar é que ele teve Covid há 1, 2 semanas atrás, mas ele não dá diagnóstico da infecção aguda. Deu para entender aí? Agora ele pode até estar com Covid novamente, ou pode estar com outra infecção. Mas se eu faço o teste sorológico e vem um IgM positivo, isso é de uma infecção, pessoal, pelo menos de 1 semana atrás. Geralmente mais, pelo menos 15 dias. E é por isso que esse teste ele não nos serve para diagnóstico, certinho? Última coisa importante sobre Covid, para a gente bater um papo bom demais sobre o monkeypox. Além da gente saber o que é que a gente usa na Covid, como é que diagnostica, quais são os sintomas, quadro clínico, é muito importante que a gente saiba, pessoal, o que a gente não faz na Covid. E não faz por quê? Porque as evidências, os estudos não mostraram que tem significância estatística, que tem benefício. A gente não faz zinco, a gente não faz vitamina D, a gente não faz ivermectina, hidroxicloroquina ou cloroquina. Infelizmente, a gente ainda vê esse uso dos pacientes por conta própria. Recebe diagnóstico de Covid, muitos desses remédios, a exemplo do zinco e da vitamina D, não precisam de prescrição e eles utilizam em doses às vezes muito importantes, mas que infelizmente não têm benefício nenhum. Então, além da importância do conhecimento para as provas, também aqui é educação em saúde. É você orientar seus pacientes, conhecidos, familiares, sobre o que a gente tem e funciona, mas também sobre o que a gente tem e não funciona. Belezinha? Vamos lá agora, gente, para monkeypox, tá? Que aí fez um barulhozinho, andou badalado em algumas questões e a gente aproveita para comentar. Mas aqui, bem mais rápido. O que acontece, pessoal? Monkeypox, que a gente adotou esse nome, mas também é conhecido por varíola dos macacos, atualmente a gente fala como mpox, tá? E é causado, como o próprio nome já diz, pelo vírus monkeypox. Olha algumas coisas interessantes. O tempo de incubação da monkeypox varia de 6 a 13 dias, de uma forma geral, é uma média. Mas, pessoal, a gente pode ver de literatura, e alguns casos também trazem isso, um tempo que se estende de 5 a 21 dias. E qual é a implicação prática disso? É que o indivíduo ele pode ter tido um contato há 3 semanas e ser sim monkeypox, porque tem um tempo de incubação muito mais longo, tá? E esse indivíduo, ele chega pra gente como? Quando ele tá com monkeypox? Ele vai ter uma febre, ele vai ter uma adinamia,
mas o que mais vai chamar atenção são as lesões cutâneas. E aí a gente lembra, porque relembrar é viver, da catapora. Na catapora, pessoal, vocês lembram que as lesões, elas tinham fases? Na mpox também. Começa com uma mácula, que é lá a mancha, se torna pápula, que tem um relevo. Dessa pápula vira vesícula, aquele conteúdo líquido. Da vesícula vira crosta e da crosta encerra, tá? Então é importante que a gente lembre essas fases da lesão, que é muito semelhante à catapora. Tem todas essas fases pela qual o indivíduo passa até ficar bem. E como é que se transmite? A principal forma de transmissão, pessoal, são contato com essas lesões, principalmente com a secreção das vesículas, mas pode ter também por via sexual, tá? E por outras secreções até respiratórias. Mas o que a gente mais observa é realmente pelas secreções de pele. E o diagnóstico? E aí a gente volta para as lesões também. O diagnóstico, pessoal, é feito principalmente quando está no estágio de vesícula. A gente coleta aquela secreção e leva para estudo, tá? Não é um diagnóstico muito fácil, porque a coleta, ela também não é muito fácil. A gente precisa pegar o paciente no período da vesícula. Com a crosta a gente consegue também, mas na vesícula é muito melhor, tá? O tratamento, de um modo geral, ele é com base nos sintomas, porque a doença, ela vai melhorar até o indivíduo ficar bom com o passar do tempo. Mas a gente oferece suporte. E aí vai desde muito semelhante à Covid, tá? Os sintomáticos que a gente falou. Agora, pessoal, um ponto muito interessante. Se vocês lembrarem, na catapora, a transmissão, ela termina quando as lesões se tornam crostas. E na Covid não, olha aí, falei tanto de Covid que estou me confundindo. Na mpox, não. Na mpox, se o paciente tiver com lesão crostosa, ele ainda está transmitindo. Na mpox, a transmissão só termina quando as lesões desaparecem. Então, isso é um conceito, uma diferença muito importante, porque se a gente associar com a catapora, a gente vai errar. Na catapora, se está crosta, não tem mais transmissão. Na mpox, se está crosta, ainda tem transmissão. Então, fica atento a isso. Quando é que a transmissão encerra? Quando esse indivíduo ele não tem mais nenhuma lesão. Tudo bem, gente? E aí, ó, vamos fazer aqui só um resuminho de mpox, causado pelo vírus, monkeypox. Tempo de incubação pode demorar até 21 dias, então a história é muito importante. E quando a gente vai afastar esse indivíduo das atividades dele, por exemplo, a gente está respaldado para dar até 21 dias, se necessário, porque a gente não sabe quando é que foi a infecção. Então, o tempo de incubação pode durar até 21 dias. Ele vai desenvolver aí uma febre, uma dinamia, mas o principal são as lesões que passam por mácula, pápula, vesícula e crosta. O tratamento é sintomático. A crosta ainda representa transmissão de doença. E a transmissão ocorre principalmente pelas lesões, mas pode ocorrer também por via sexual. Tudo bem até aqui, galera? E aí, falei para vocês que ia ser rápido, tá? Só os principais tópicos sobre Covid e mpox. E para finalizar, tem um ponto muito, muito importante que a saúde coletiva traz para vocês. Ambas as doenças, pessoal, elas são de notificação compulsória. Então, a gente precisa notificar esse indivíduo. No caso da Covid, a gente não precisa nem ter o diagnóstico. A suspeita já nos leva a notificar. E é uma notificação, pessoal, compulsória, ou seja, nós somos obrigados a notificar, e é uma notificação imediata. O que é que isso significa? Que ela precisa ser feita em até 24 horas. Quando a gente vai lá olhar a lista de doenças para notificação compulsória, tem dois tipos de notificação. A imediata, que é até 24 horas, e é o caso de Covid e mpox, e a outra que é semanal, em até 7 dias. E aí entra, por exemplo, os casos de dengue, tá?
é preciso lembrar dessa diferenciação. Seja aí a necessidade de notificar na questão teórica, mas seja também numa prova prática. Vai que, cai um caso de Covid, você fez lá, fez a suspeita, pediu os exames, tomou a conduta, diagnóstico certinho, e no final, lembra, faz parte da conduta solicitar ou dizer que vai fazer a notificação da doença. Beleza, galera? Obrigada demais aí pela participação de vocês. Nós da Aristo desejamos excelentes provas. A aprovação vem, a nota boa vem, a recompensa pelo esforço, tá chegando. É porque não é hora ainda, mas faltam só algumas semanas. Valeu, galera. Até a próxima.